Está começando mais O Meu Patrimônio, o podcast da Iris 3P, onde a gente fala sobre diversos assuntos relacionados tanto à construção, à gestão e à preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Mantini, eu sou host aqui do programa, junto do meu sócio Felipe Chade. Fala, Rafa, tudo bem? Tudo ótimo. Beleza. Muito feliz aqui de estar com você em mais um programa. Vai ser muito legal. Hoje, o tema do podcast aqui é sobre sucessão patrimonial no Brasil. E a gente tem como convidado ele, Felipe Albiero. E aí, Rafa, tudo bom? Fala, Chade. Fala, Albiero. Tudo jóia aí, pessoal? Tudo ótimo. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite aqui de estar presente aqui com a gente. Sempre. Você está feliz de estar aqui? Eu estou muito animado. Podcast é sempre muito bom, né? Cara, vamos falar então sobre sucessão patrimonial no Brasil. Eu espero que você conte um pouquinho pra gente aqui como que funciona, você que é especialista no assunto. E, cara, o que é a sucessão patrimonial? O que você pode falar pra gente já, pra gente introduzir o tema aqui pra quem está escutando e nunca ouviu falar sobre esse tema tão importante? Cara, a sucessão a gente fala que é a única certeza dentro do nosso planejamento financeiro, né? Porque basicamente é a passagem do bastão. Então, a gente hoje trabalha para construir um patrimônio e a ideia é que em algum momento esse patrimônio vai ser perpetuado, né? Então, a família vai ter o legado aí do que eu estou construindo hoje. Ninguém trabalha necessariamente para a família, mas em algum momento pode acontecer, numa eventualidade, da minha família ter o acesso ao que eu estou construindo agora. A sucessão é essa etapa de quem está herdando ou está recebendo um bem via doação, é o quanto isso vai custar, é o como que vai funcionar isso, quais as estruturas que a gente tem para facilitar isso ou gerar uma eficiência tributária. Então, o nosso trabalho aqui na área de sucessão é justamente isso, entender o perfil do cliente, entender o momento que ele está e preparar esse evento aí de legado da melhor maneira possível. Cara, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta assim, não é tão natural a gente ouvir falar desse tema, não é tão popular a gente ouvir falar desse tema. Por que você acha que o brasileiro não tem esse costume de pensar na sucessão? Cara, principalmente porque a gente não tem hoje a parte financeira dentro da educação, né? Então, a gente não tem hoje a experiência vindo da escola, né? A gente não aprende isso numa universidade. Então, sucessão, principalmente, a gente aprende quando a gente já passou por isso ou quando a gente tem uma boa equipe por trás aí dando assessoria para a gente, como, por exemplo, aqui na Iris 3P a gente tem, trazendo essa visão de planejamento de fato, não simplesmente uma assessoria focando em multiplicar o patrimônio. A gente está olhando também todo o portfólio, proteção do cara, multiplicação do patrimônio, sucessão desse patrimônio. Então, é algo que as pessoas acabam fugindo. Também, outro ponto que pode ser um problema é que a sucessão muitas vezes vem com a morte, e é um tema que ninguém gosta muito de falar, né? Então, não é aquele assunto de cafezinho, morreu fulano, custa tanto para o meu herdeiro ali acessar esse patrimônio. Então, talvez por conta disso aí também. Normalmente é no trauma, então, né? Que a gente vai mais para esse assunto. Pega no susto, né? Cara, legal. Vamos para alguns temas aqui que a gente pré-determinou, né? Para a gente falar sobre isso, para não passar nada batido. Cara, como que a gente pode pensar na sucessão? Quais são os veículos que a gente pode abordar? Não tem só uma maneira, depende de caso a caso, a gente sabe disso. Mas vamos um por um aqui para a gente entender, para quem está escutando também entender, pegar o caso de cada um tem a sua estrutura ali, e a gente vai falando um por um, talvez cada um se familiarize com algum tema, né? Legal. O que a gente fala é que não tem uma solução única, né? Sempre sucessão vai ser uma fusão de várias soluções, é o canivete suíço, né? Então, não dá para a gente contar simplesmente com uma única solução. Então, conforme a complexidade vem chegando do cliente, a gente vai aumentando essa estrutura. E é um trabalho de acompanhamento, não é uma coisa que, porque hoje está desse jeito, que vai ser sempre assim, então a gente está sempre acompanhando, né? O que a gente tem ali de opções hoje, de soluções para a questão sucessória, vamos começar então pela estruturação de uma que está bem alta, que é a parte da holding. Holding hoje tem mais de 26 tipos de holding possíveis no mercado. Então, o que é uma holding? Para quem não sabe o que é uma holding, é uma empresa que você vai abrir. Geralmente é uma empresa que não tem fins ali de faturamento, é uma empresa onde você vai integralizar os seus bens dentro dessa empresa, e aí você deixa de ser dono de uma casa, de um apartamento, de uma casa de praia, de um carro, você passa a ser dono de uma empresa que tem cotas desse montante, né? Então agora você acabou sendo como se fossem ações de uma empresa, basicamente. Então, na prática, a pessoa tem uma casa, como você falou, a casa de campo,
o carro, tem uma loja comercial que ele aluga, tem uns apartamentos que ele tem lá para investimento, etc. E tem tudo aquilo. Aí o cara casado, tem 2 filhos, ele quer organizar isso, ele pega todo esse patrimônio e coloca dentro dessa holding. Isso assim, não resolve, né? Assim, não é tudo, né? Não é tudo, mas em alguns casos tem algumas vantagens além de simplesmente a sucessão. Por exemplo, não é necessariamente só isso, né? Posso pôr para minha empresa dentro do guarda-chuva, né? Então você pega o Grupo Silvio Santos, tem lá o Grupo Jequiti, embaixo dele tem todas as empresas do Grupo Silvio Santos e essa é a holding dele. Então pode ser tanto para separar da pessoa física o que ele tem hoje, então passa para a jurídica. Pode ser também para que ele tenha abatimento tributário para alocação, então às vezes na pessoa física ele paga 27.000%. Na jurídica ele consegue chegar a ter uma redução até 11,33%. Então tem uma vantagem legal ali para a redução de imposto. Ou ele quer que alguém não entre na divisão do espólio, um cunhado, um genro, uma nora. Sempre o cunhado, né? Você vê que é o primeiro, né? Mas a gente tenta colocar a holding para separar e tirar um pouco do acesso. Só a holding também sozinha não vai conseguir fazer isso. Então tem toda uma parte ali de contratual, às vezes a parte até de testamento, que a gente acaba colocando tudo isso junto para estruturar essa ferramenta. Mas basicamente é isso. A holding o que vai ser? Então vai ser a junção, né, a incorporação de todos os meus bens em cotas. E aí eu já consigo, na hora de estruturar a holding, definir quem são os meus sócios. Por exemplo, pode ser eu, minha esposa, meus 2 filhos. 25% cada um deles, né? Então aí a gente vai ter a separação já bem montadinha, bem estruturada do que cada um tem direito. Mas como você falou, não resolve. Por quê? Porque são cotas e para transmitir as cotas tem um custo. Então eu também acabo direcionando, né, separando, porém não resolve 100%, porque eu ainda vou ter que ter a liquidez para bancar a compra dessas cotas. A holding, então, ela organiza, mas ela não resolve, né? O objetivo dela é organizar o patrimônio, mas ela não resolve a sucessão 100%. E existe um custo também para você passar da pessoa física para a holding, certo? A holding ela vai ter sempre um custo, porque para integralizar a mesma coisa que eu tivesse doando isso em vida para alguém, ou no inventário, abrindo o inventário e pagando as custas de inventário. Óbvio que são tributações, impostos e despesas diferentes, mas no fim acaba que fica elas por elas. Então, geralmente quem abre a holding acaba tendo uma bitributação, acaba pagando mais do que se fosse fazer, por exemplo, um inventário. Mas, dependendo do fim da holding, faz sentido. Então, pode ser uma alternativa para eles ali. Mais uma vez, tudo depende, né? Depende de caso a caso. Hoje a reunião vai ser muito do depende, né? Vai do caso a caso. Por isso que tem que entender a fundo a necessidade de cada um. Se for para resumir o papo, então, de hoje, depende. Basicamente é isso. É bem papo de advogado, né? Sempre depende. Vai acabar, no fim das contas, muita coisa acaba no colo de um juiz. E o juiz que vai definir muita coisa. Então, vai ter bastante depende hoje. Cara, o segundo veículo aqui que a gente falou, combinou de falar, é relacionado ao fundo exclusivo. O que você pode falar para a gente do fundo exclusivo como veículo para sucessão? Legal. O fundo exclusivo ele é um pouco mais, como o nome já diz, exclusivo, né? Então a gente acaba definindo ali o cliente que tem o apetite para um fundo exclusivo, aquele cara que tem o perfil de investidor profissional. Então 10 milhões ali, pelo menos, para começar a fazer sentido, porque tem um custo também de manutenção, de abertura mais complicado. O fundo exclusivo é mais ou menos o que a holding faz. Ele transforma os seus investimentos em cotas, você também consegue definir já os herdeiros ali através de quem são os donos das cotas, comprar as próprias cotas dentro do fundo. E no fim ele é uma gestão sua, vai ter um gestor do fundo, né, que vai fazer a gestão dos seus investimentos, mas da forma como você desenhar. Tem essa vantagem de separar em cotas, tem a desvantagem de que o fundo exclusivo ele acaba tendo algumas travas, né? Então o dinheiro não pode ser, coloquei o dinheiro hoje, quero tirar ele amanhã. Não é tão simples, você vai ter algumas travas para saques. O que também pode ser uma ideia de solução, não necessariamente uma ideia de problema, né? Então vai depender também, de novo, do perfil do cliente, de quem que está dentro desse fundo, quem que vai fazer a gestão, então depende de novo, né? O fundo exclusivo, cara, ele, na minha experiência, assim, lidando com cliente desde sempre, muita gente acha que o fundo exclusivo é meio que uma bala de prata, né? O cara fala, puta, eu tenho fundo exclusivo, então a porção aí da liquidez que eu tenho vai para os meus herdeiros diretamente, não vai entrar em inventário. Está errado a informação, né? Ele entra em inventário, só que a vantagem é que está mais, como a gente falou da holding, está organizado. Ele vai entrar no inventário, vai fazer parte de toda aquela burocracia de sucessão
não resolve 100%. E uma desvantagem que o fundo exclusivo tem para pessoas físicas é que a gente tem no Brasil alguns investimentos que são isentos de imposto de renda para pessoa física. LCI, LCA, CRI, CRA, e esses investimentos não são isentos no fundo exclusivo. Perfeito, Então, porque virou PJ, né? Virou então, PJ. aí você tem uma tributação diferente. É isso. O fundo exclusivo é como a holding, ele vai agilizar a divisão, mas o acesso continua tendo um preço, então, de novo, liquidez é um problema. Então, a gente tem ali uma facilidade, mas também tudo vai ter uma balança, né? Tudo vai ter um lado bom e um lado ruim. Então, a gente tem que entender o que pesa mais para o cliente e tentar montar essa estrutura. Um fundo exclusivo, por exemplo, também a gente tem que montar com a asset. Então, aí acaba entrando numa seara um pouco mais complexa. Então, é realmente para quem tem uma complexidade maior. Perfeito. A gente tinha combinado de falar de alguns cases mais para frente durante o papo, mas eu lembrei de um caso do nosso escritório de fundo exclusivo que fazia sentido justamente porque o herdeiro não tinha um controle financeiro muito legal. Então, fez sentido para justamente limitar os saques, os né? saques, exato. Exatamente. Bom, outro ponto aqui que a gente comentou, né, na hora de preparar o roteiro aqui foi sobre o trust. Trust, offshore, a gente vai acabar meio que misturando um pouco as duas informações, né? Então, a offshore, ela é basicamente... Hoje a gente escuta muito de offshore, né? Acha que até é criminoso se fazer uma offshore, mas não é, né? Então, é o famoso PIC, né? A Private Investment Company. Então, você acaba abrindo uma PJ no exterior e colocando ali seus investimentos, colocando seus patrimônios ali dentro. Dependendo do que você está fazendo, você pode abrir, inclusive, essa offshore num paraíso fiscal, então você vai ter uma tributação. Lembrando que não é ilegal, né? Lembrando que não é ilegal. Você está abrindo uma PJ fora do país. Exatamente. Você abre num paraíso fiscal, que também parece que é algo ilegal, mas não é. Na verdade, é um país que tem uma tributação menor do que a nossa. E aí você acaba abrindo a empresa lá dentro, então a tributação que vai ser cobrada é a daquele país. Então você faz a integralização lá dentro. Uma vez que você abre a offshore, você consegue definir uma trust, você consegue definir ali um testamento, alguma coisa que defina ali para quem que vai as cotas também, mas, de novo, o acesso custa. Vai custar menos, mas custa. Então, tem esse detalhe que é importante também. Cara, e trust não tem no Brasil, né? Essa instituição do trust é uma coisa lá de fora, de Estados Unidos, Inglaterra, etc. E, cara, curiosidade, eu acabei de ler um livro da história do Joe Kennedy, que era o pai do JFK, né? O pai do presidente. E o cara construiu um patrimônio gigante na época dele, o cara teve vários negócios e tal. E a família Kennedy até hoje é uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos e tirando ele, acho que ninguém nunca trabalhou, cara. Todo mundo era político, o cara se envolvia, né, em terceiro setor e tal. E o Joe Kennedy, ele falava inclusive para os filhos dele, olha, eu já tenho patrimônio suficiente para várias gerações. Então vocês dediquem aí ao fazer o bem, a servidor público, né, serviço público e tal. E aí a gente entra no trust. Sempre quando ele acumulava um patrimônio em algum determinado negócio, por exemplo, negócio imobiliário, ele comprou lá o imóvel comercial, na época era o maior imóvel comercial de Chicago. Ele comprou esse imóvel e colocou dentro de um trust, que é um trust irrevogável, que é um detalhe que a gente não precisa entrar, mas em resumo, assim, o imóvel não pode ser vendido nunca e a família só pode usufruir dos aluguéis desse imóvel para o resto da vida. Então a família vive desses aluguéis, e hoje, sei lá, 10 milhões de dólares por ano. Aí tinha o patrimônio financeiro, ele juntava a cada $1 milhão, na época era muito mais do que é hoje, ele colocava em trusts. Então, se não me engano, ele tinha mais de 50 trusts, cara, quando ele morreu, deixando ali para ele consegue definir as regras do que ele quiser ali, né? Então tem essas vantagens também. Felizmente não tem no Brasil, né? E os herdeiros ficaram felizes. Todo mundo bem, todo mundo Mas é uma estrutura bem cara. Então, geralmente, quem tem isso são famílias muito abastadas, né? É um negócio que é fora do padrão, mas é uma solução também, né? E ainda da offshore, o negócio que é legal da offshore é porque assim como eu tenho as mudanças de tributação na pessoa física e na jurídica, como a gente falou antes, na offshore é igual. Se eu mando meu dinheiro e trabalho a investimento na pessoa física, eu tenho uma tributação altíssima. Nos Estados Unidos, 40% de tributação, chega até, dependendo do lugar, 55%. Então é muito alta a tributação de sucessão. Só que se está na minha pessoa jurídica, a tributação ela diminui bastante também.
por isso todo mundo lá é PJ, né? Tem essa questão por conta da sucessão. Lá eles têm isso em educação, né? A gente até brinca aqui, né? Brasileiro gosta de comprar casa em Orlando muito, né? Miami, Orlando. Quando o cara vende a casa, ele já vende ali uma ferramenta sucessória também junto para que a pessoa tenha acesso caso alguma coisa aconteça. Que até a gente vai falar depois da parte de seguros. Então, seguros sucessórios é um negócio que tem muita demanda lá fora, porque eles têm uma educação financeira que já ensina para eles as ferramentas. Então, isso ajuda bastante. O ponto da sucessão, né, a grande vantagem é você não deixar problema, né? Então, no caso que o Felipe comentou, a família ficou muito bem de vida, não precisou mais se preocupar com dinheiro. E até lembrando aqui um caso, uma frase que um cliente fala para mim, que é o seguinte: ganhar dinheiro trabalhando, todo mundo consegue ganhar. Agora, ganhar dinheiro sem trabalhar, aí quero ver. Aí é difícil. Grande cliente, isso daí conheço bem. É exatamente isso. Mas por que eles conseguiram isso? Porque foi feita uma estrutura que possibilitasse esse acesso. Então, a gente sempre vai falar muito na sucessão sobre acesso. Porque tem muita gente que fala, né, até vamos puxar a sardinha para os próximos temas, né, previdência e seguros, que são bem correlacionados. Muita gente fala, eu não vou trabalhar para filho meu viver no bem bom, ou mulher minha ficar com o Ricardão, marido meu ficar lá com a Fernandinha. Não é para isso, né? A ferramenta sucessória, na verdade, é acesso. Não é para você deixar tranquilidade necessariamente, mas para a pessoa conseguir acessar o patrimônio. Até porque uma coisa que a gente não comentou, né? O que é o problema hoje de uma família que não prepara a sucessão? Sucessão vai ter um custo, como a gente falou, só que se eu não tenho dinheiro para pagar essa despesa, eu não acesso o bem, né? Simples assim. Então, não acessando o bem, eu não consigo vender uma casa, não consigo alugar aquele apartamento que estava pagando aluguel para mim, eu não consigo sacar o dinheiro que está na conta do banco, tudo trava. E uma história que eu ouço bastante. A gente vai conversar com a família, explica lá, aí o casal fala, olha, a gente não tem esse problema porque a nossa conta do banco é conjunta. Então, se eu morrer, o cônjuge acessa a conta, vai lá, saca. Minha conta é conjunta, ou meu casamento é com separação total. São coisas que funcionam de uma forma com as pessoas vivas, mas de uma forma diferente com as pessoas quando morrem, né? Então, a conta conjunta é uma lenda de que isso é uma ferramenta sucessória. Na verdade, se amanhã eu tenho uma invalidez por um acidente ou por uma doença, eu não consigo mais gerir o meu próprio dinheiro, a conta conjunta vai dar acesso para minha esposa fazer isso, né? Então, se eu tenho a conta conjunta com ela, ela vai ter acesso à conta. Só que amanhã eu não estou mais aqui, tudo trava, né? Então, ela não vai conseguir sacar o dinheiro que está na conta conjunta. Se o dinheiro estiver parado na conta, em conta, ela consegue sacar metade do que está em conta. Mas quem que deixa dinheiro parado na conta? Espero que você não deixe, tá? Porque besteira é isso aí também. Mas o ponto morreu, trava tudo. Assim como a conta normal, a conta conjunta trava. Ou quando eu casei com separação total. Separação total me protege em vida num divórcio. Divorciei, o que é meu, o que é seu. Isso é uma separação total. Mas em morte, você que estava do outro lado é herdeiro. Então, os bens vão ser comunicados para você, você que tem que pagar a conta. Então, são coisas diferentes, né? Então, o importante é a gente ter sempre também isso, acesso. Porque se eu não acesso, eu não consigo movimentar esse patrimônio, sacar o dinheiro da conta, vender a casa para mudar meu padrão de vida ou ter liquidez para resolver os problemas, porque talvez aquela renda que se foi era a principal renda da casa. E aí eu acabo como herdeiro, herdando também as responsabilidades, né? E aí quando eu herdo responsabilidade, o que eu estou herdando? Eu tenho que pagar o IPTU daquela casa, eu tenho que pagar o condomínio daquele apartamento, a água, a luz, o gás. E às vezes a minha realidade financeira não condiz com a realidade financeira da herança que eu recebi. Então eu acabo herdando dívidas. Esse é um dos maiores problemas hoje. Por isso que a gente vai buscar a solução, de novo, não para enriquecer necessariamente quem fica, mas simplesmente dar o acesso, para que quem fique consiga fazer o que precisar fazer com aqueles bens para se ajustar a uma nova realidade. Perfeito. E aí o seguro entra como veículo justamente para ter o acesso a esse patrimônio, né? Perfeito. O seguro é uma das ferramentas que a gente mais utiliza hoje em dia, isso é mundial, né? O que a gente usa é um seguro que chama Whole Life, não é qualquer seguro, não é aquele famoso segurinho do banco que o gerente vendeu, não é isso. Também não é aquele seguro da empresa, que a empresa oferece para todos os funcionários, não é com esse tipo de produto que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com seguros que não têm vigência, são seguros vitalícios. E aí, quando eu falo de um seguro que cobre a morte de forma vitalícia, eu estou falando de um seguro que vai ser pago.
Então é uma certeza, não é mais uma bola de cristal que eu preciso ter ali para saber se eu vou usar ou não. É uma certeza, aquilo vai acontecer. E o seguro vitalício é um seguro que eu contrato por um período determinado. Então eu vou pagar por 10 anos, geralmente, né? Tem prazos diferentes, mas a gente gosta de trabalhar com de 10 anos porque ele me gera o melhor custo-benefício. Pago por 10 anos. Finalizei os 10 anos de pagamento, eu comprei aquela pólice. Então, se eu tenho um seguro de 1 milhão, depois de 10 anos eu comprei, esse milhão é meu. E eu paguei muito menos do que 1 milhão nessa pólice. Então, eu gerei uma economia absurda. Vamos supor que a minha família precisasse de 1 milhão para ter o acesso, né? A gente faz uma pólice de 1 milhão. A partir do primeiro aporte que a pessoa faz naquele seguro, ele já tem aquele milhão garantido. E depois de 10 anos ele comprou aquele milhão por muito menos. Então ele resolveu a sucessão por menos. Eu gosto de comparar um seguro com um financiamento sucessório. Porque eu estou financiando em 10 anos sem juros, com deságio, o valor que eu pagaria naquele acesso, né? Que geralmente, antigamente, principalmente, a gente fazia muito com Prev, né? Previdência era uma ferramenta que a gente usava muito, porque seguro e previdência, ambas estão debaixo de SUSEP, que é o órgão que regulamentariza seguros e Prev. E tanto seguro quanto Prev não era tributado na sucessão, então não pagavam as custas de sucessão. O principal imposto que a gente tem para isso que é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doação. Tanto faz em vida quanto em morte. É esse o tributo que a gente vai pagar, além de outras contas. Então, a Previdência ela não passava pelo inventário. Então, a família tinha o acesso àquele valor. Só que hoje as coisas estão mudando. O mundo financeiro está sempre mudando, né? E aí o que aconteceu? Hoje metade dos estados já estão tributando a Previdência, né? Rio de Janeiro já tributa a Previdência, Minas Gerais, Goiás, São Paulo ainda não. Mas a gente está prevendo que no... Questão de tempo. 3, 4, 5 anos aí já vai estar todo mundo tributando, né? Hoje o maior problema do Estado é isso, a arrecadação. Então, onde eles vão buscar? Tributos, imposto. E aí está um deles que eles estão querendo, inclusive, aumentar. São Paulo já é 4%, mas eles querem levar para 8% e muito provavelmente vão conseguir. É um cenário que está próximo aí de acontecer. E a Prev, né? Tem o Prev e já estou com a sucessão resolvida. De novo, vai cair no colo de um juiz, o juiz vai definir o que vai ou não ser feito, mas a gente já está vendo que estão tributando. Só que a Prev eu tenho que ter 1 milhão na Prev. E Prev a gente conhece. Dificilmente eu vou ter um fundo de Prev que me rende mais do que eu teria numa aplicação bem guiada como é a nossa. Então, ter uma Prev eu preciso de 1 milhão. Se eu for fazer com um seguro, eu preciso de menos e ainda vou parcelar isso. Então, eu não estou onerando o cliente. O cara consegue ter uma liberdade ali, vamos falar assim, com esse delta aí que sobrou para ele. Então, ele gasta isso em vida, se ele quiser. Muita gente fala que eu converso com muita gente e aí tem um pouco de preconceito, né? E as pessoas falam, puta cara, mas o seguro é para quem não tem patrimônio, porque daí deixa uma grana para a família e tal. E aí, curiosamente, a maior apólice de seguros já vendida na história é do Elon Musk, né? Que ele fez um seguro lá para os 6 filhos dele, se eu não me engano. E aí perguntaram para ele, ele falou, puta, eu opero muito alavancado, né? Então eu tenho que deixar um colchão de segurança para quem fica. E uns anos atrás, cara, eu li o livro de um cara que, antes do Elon Musk, tinha vendido a maior apólice da história, que era um inglês lá, que vendeu a apólice de seguros do David Geffen, que era o dono da gravadora, da Geffen Records, que era uma gravadora famosa dos Estados Unidos dos anos 90. E esse cara estava no Guinness Book. Uhum. E ele conta como ele vendeu esse seguro, né? Alguma outra gravadora comprou a Geffen e ele ligou. O cara ligou mesmo, tipo, ligou lá na gravadora que comprou e falou, puta, parabéns por ter comprado aí. Ligou para a secretária do presidente. Por acaso vocês fizeram o seguro do David Geffen? Aí, como assim? Vocês compraram o talento do cara em selecionar artista, né? Mas se a mãe não tá aqui, vocês perderam todo esse dinheiro que vocês... Que cold call. Cold call, cara. Cold eu call. tenho o livro dele. Peter Jordan, o nome dele, se não me engano. Bom, aí eles fizeram o seguro e ele foi parar no Guinness Book. O vendedor da maior apólice da história até então, depois o Elon Musk se tornou a maior apólice, mostra que não é só para quem não tem patrimônio. Jeff Bezos também fez um seguro surreal. Até então o maior era o da Dell, o dono da Dell também tinha feito uns seguros. São seguros milionários mesmo, né? Mas justamente por conta disso, porque é uma coisa mais barata, né? Eu não preciso de tempo para acumular esse valor, né? O maior vilão de qualquer pessoa que trabalha com investimento ou pretende
ter aquela renda vitalícia, né, a independência financeira plena, como a gente gosta de falar aqui, é o tempo. E aí, quando a gente está falando de uma apólice, a gente está falando que a apólice ganha do tempo, porque a partir do primeiro aporte eu já tenho aquilo garantido, né? Então, essa que é a grande vantagem, né? Então, não é nem pensando em rentabilidade, porque também essas apólices elas formam reserva, né? Então o valor que você está pagando está formando uma reserva lá que lá na frente você vai conseguir resgatar, né? E a maioria das seguradoras tem no Brasil, né? Pagam sempre o valor da inflação, que é o IPCA, mais algum percentual acima disso. Eu ia até trazer essa pergunta justamente. Eu contratei 1 milhão ali para ter acesso ao patrimônio. Esse 1 milhão é reajustado pela inflação. Todos os anos, o capital segurado vai ser reajustado pela inflação. Então, para que 1 milhão hoje seja 1 milhão daqui a 10 anos, né? Então, isso tem que ser feito, né? O Brasil tem a inflação muito alta, né? Não é uma Argentina, mas a gente tem ali uma inflação muito alta. Então, a gente tem que ter uma correção, né? Estados Unidos até então não tinha, agora eles estão começando a ter inflação. Então, agora eles vão ter que rever todo um histórico aí de apólices que foram vendidas por anos atrás, né? Vão ter que reprecificar tudo isso, é muito difícil, né? Porque agora eles também estão passando por um momento de inflação. Então aí vai ter muita mudança no mercado, com certeza. Cara, os próximos aqui que a gente colocou, testamento, doação em vida, o que dá pra gente comentar sobre? Complementos, né? O testamento você consegue... É um documento que você mesmo preenche, você vai ter que levar isso num cartório para, obviamente, autenticar, não é que nem nos Estados Unidos que eu preenchi num papel, assinei e já está valendo como testamento, então aqui é diferente. Eu consigo fazer algumas escolhas, né? Só que tem muitas limitações. Então, se eu sou casado, no meu testamento 50% vai ter que ir para minha esposa e 50% para os meus filhos. Eu não tenho muito como mudar isso. O problema do testamento é que se eu faço um testamento, vai para o judicial. Então, aí leva-se muito mais tempo, 8 meses a 1 ano, para resolver a questão sucessória. E às vezes fica até mais caro do que se eu escolher qualquer uma das outras soluções que a gente falou aqui agora. Então, o testamento tem que ser trabalhado muito bem com um advogado para complementar as soluções que a gente estava falando aqui. Então, sempre que eu vou montar uma holding ou um fundo exclusivo, tem que ter um testamento junto para definir os direitos ali dentro, né? Então isso é bacana. Seguro e previdência não precisa porque ele já tem os beneficiários, então eu já consigo definir quem eu quiser e quem eu coloco como beneficiário numa apólice ou numa prév é quem vai receber, independente da ordem aí de herança que o testamento segue. Então tem algumas limitações. E a doação em vida é basicamente pagar em vida o que você pagaria na morte. Então, em alguns casos faz sentido. Poucos, né? Mas quando a pessoa tem uma idade mais avançada, que ela não consegue nem fazer a prév nem o seguro, porque não tem saúde ou idade para o seguro, porque não tem tempo para juntar o dinheiro na prév, ou o cara não tem a estrutura do tamanho de um fundo exclusivo, para montar uma holding agora, então ele já vai começar a doar em vida. Só que vai doar em vida de novo, TCMD, vai pagar o imposto que ele pagaria na morte. Então, às vezes, a solução em morte é mais barata. Por isso que a gente tem que sempre entender o momento de cada um e qual que pode ser a melhor solução ali. Perfeito, perfeito. Deu para entender alguns dos veículos que a gente pode fazer a sucessão. Deu para entender também a importância da gente pensar nisso já. Mas eu acho que é legal a gente trazer para o nosso trabalho como que a gente pode ajudar, como que a gente... por que quem está escutando tem que se preocupar com isso, quais são os custos de fato. Deixa eu trazer casos práticos aqui. Legal. Hoje, no Brasil... A gente vai considerar isso como caro, mas depois eu vou explicar que no fim não é tão caro assim, porque lá fora é bem mais caro, né? Então no Brasil hoje a gente vai gastar até uns 20% mais ou menos com sucessão. Em alguns casos um pouco menos, dependendo da complexidade, a pessoa por ter feito algo errado e ter que fazer dar um jeitinho, acaba pagando até mais do que isso, com desvalorização de bens e tudo mais. Mas na média vai custar uns 15% uma sucessão. Como é composto esse valor hoje, né? Então, hoje o ITCMD, como eu falei, ele vai até 8%. No Brasil, ele vai de 1% a 8%. Então, cada estado tem a sua tributação. Rio de Janeiro, por exemplo, 8%. São Paulo, metade disso, 4%. A gente vai para o sul, a gente acaba vendo ali situações onde, dependendo do tamanho do valor da sucessão, vai de 1% a 8%. Então, cada um vai ter a sua forma de tributar. Então, é também importante a gente entender como tributa. Então, se o meu bem está em São Paulo, vai custar 4%. Mas se eu sou carioca, os meus investimentos vão custar 8%. Porque o bem é onde ele está e os investimentos é de onde o proprietário vem. Então, essa também é uma regra importante. Além do TCMD,
eu vou gastar mais ou menos mais uns 6% com custos de honorário advocatício. Então, o advogado que vai assinar isso tudo para mim, o OAB tabela em 6%. Só que aí a gente tem uma margem de mudança de valor, porque, pô, conheço o advogado... Negociação. Negociação, né, dependendo da complexidade, pode ser até mais do que 6, ou, sei lá, o meu irmão que ficou vivo é advogado, ele não vai cobrar isso da minha esposa, né, ou vai cobrar só os custos que ele teve com documentação. Então, 6% aí do advogado, que é o padrão, a não ser que você tenha esses cenários, e aí a gente está com isso acordado, né, mas também ninguém consegue prever se amanhã meu irmão vai topar fazer isso para mim, mas... é uma solução aí também, 6%. Então, a gente já está falando aqui de 8 mais 6, né? Então, a gente está falando de 14%. E vai ter mais uns 5% aí de gastos com cartório, 3%, mais emolumentos e documentos aí fiscais que a gente vai ter que pagar. Então, mais uns 5%. Então, a gente chegamos aí em 19%, mais ou menos. Então, vai ser isso. Em São Paulo, 15%. Em alguns, Rio de Janeiro, 19%. Então, vai variar aí essa despesa. É um valor alto. Você para pensar que eu sou de São Paulo, então eu tenho 1 milhão. Se amanhã eu não estou mais aqui, para os meus filhos acessarem esse 1 milhão, eles têm que ter 150 mil reais cash para pagar. E aí que a gente vê a diferença dos Estados Unidos, por exemplo, para o Brasil. Nos Estados Unidos eu consigo inventariar o bem separadamente. Eu inventario o meu carro, primeiro vendo o carro, eu pego o dinheiro, inventario a casa, vendo a casa, pego o dinheiro e inventario o resto. Aqui não tem como fazer isso. Aqui é uma grande bola de neve que vai se somar o que eu tenho de casa, carro, terreno, investimentos, dinheiro parado na conta, obras de arte, tudo que eu tenho de valor vai juntar no meu patrimônio e é em cima desse todo que eu vou pagar essas custas. E aí começam os problemas, porque se eu não resolvo isso em 60 dias, 2 meses, eu já começo a ser multado em cima do valor que eu não paguei ainda da sucessão. Se em 180 dias eu ainda não resolvi, outra leva de taxa de multas e juros, que já chega em 20%. Então, você começa a ver uma bola de neve se formando ali de dívida. Por isso que a gente fala acesso. Porque se a pessoa não tem o dinheiro na hora, ter depois é cada vez mais difícil. E aí a dívida vai arrolando, vai aumentando. E o que a gente vai fazer é evitar que isso aconteça. Então, a gente vai tentar a eficiência tributária, de novo, então, reduzir o máximo que eu puder os tributos, de novo, tudo dentro da lei, obviamente, né? Mas buscando eficiência, então as ferramentas que a gente usa vão diminuir esses custos. Holding e fundo exclusivo, por exemplo, já saiu da pessoa física, então não é mais 15%, 20%, é na jurídica, aí é só o ITCMD. Ou, por exemplo, a pólice de seguro, eu vou pagar menos do que ela vai me indenizar, então eu gerei uma economia também, e ela não passa pela tributação. Então, sempre buscando esse tipo de raciocínio por trás. Mas, em geral, você recomenda o cara fazer uma conta ali de 20%, é isso? Depende do Estado. Depende do Estado. Se o cara é de São Paulo, eu vou falar 15%. Se o cara é do Rio, eu vou falar 20%. Uma pessoa que está nos ouvindo lá, quer ter uma conta básica ali para começar a pensar sobre isso, nunca refletiu. É um assunto chato, como você falou, ninguém acorda pensando que vai morrer, mas 20% é um número que... ou se a gente quiser, vamos ser positivo aqui, vamos pensar em 15%. 15%. Nem pelo melhor, nem pelo pior, vamos pensar na média. 15%. Então, sempre, pelo menos, se planeje com 15%. Tenha 15% de acesso. Você pode fazer isso deixando 150 mil, no meu caso de 1 milhão, né? Deixando 150 mil na conta do meu filho para ele fazer isso. Mas quem garante que meu filho não vai gastar isso aí com viagem, né? Ou que o dinheiro não vai estar travado, aplicado em uma aplicação que seja, sei lá, de 1 ano, 2, 5 anos. Sim. Então, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho. Então, é por isso que ter a estratégia certa vai fazer toda a diferença. Então, liquidez para acesso. Tá? Então, essa vai ser o nosso foco principal. Doer em vida, com usufruto. Isso é uma coisa também que tem bastante. Né? Meus avós fizeram isso com meu pai. Doaram uma casa para meu pai em vida com usufruto. Já pagaram em vida, né, as custas. Paga um pedaço. Né? Só que enquanto ele está vivo, meu pai não pode fazer nada com aquela casa. Só que se meu pai e amanhã divorciar da minha mãe leva metade da casa no divórcio. Então, não entra como herança isso? Não, meus avós vivos, meus avós perderam metade do patrimônio, porque no divórcio aquilo está no nome de quem? Do meu pai. Então ele perde metade do patrimônio. Né? Ou se amanhã meu pai toma um processo, trava o quê? O bem dele. Então aquele bem tem o nome dele, trava tudo também. Por isso que a doação é em casos excepcionais, porque a doação tem muito mais risco do que a gente às vezes pensa que tem. Né? Então deixar o nome do outro, você está jogando no risco do outro, né? Então, por mais que você fale, tem usufruto, é meu, não é seu, mas está no nome dele. Então, se acontecer alguma coisa com ele, ele que vai penalizar aí ou não esses bens, né? Então, pesado. Isso é complicado. Para quem viu ou escutou o nosso primeiro podcast, né, sobre visão integrada,
começa a entender que esse assunto aqui é bastante importante para a gente montar a sua carteira de investimento. Sem antes falar sobre a sucessão patrimonial, a gente não consegue montar uma carteira justamente para entender a liquidez necessária, entender o risco que a gente consegue se expor e diversos outros motivos. Então, e aquilo que vocês falaram também no primeiro podcast que vocês fizeram lá com o nosso querido mestre Dan, o IFP2, né, que é aquela nossa ferramenta patenteada aqui do escritório, o software que a gente preenche todos os dados do cliente para a gente conseguir ver a vida financeira dele hoje e para o futuro. Né, a gente consegue projetar o crescimento do patrimônio desse cliente. Né? Então, o que acaba acontecendo? Eu consigo olhar ali se aquele cliente vai ter um consumo do patrimônio no futuro ou se ele vai aumentar o patrimônio dele. E aí eu também consigo montar a estratégia adequada, porque se ele vai consumir, o patrimônio vai diminuir, então as despesas tendem a diminuir. Então talvez ele precise de uma solução agora só e depois não precise mais. Ou não, vai aumentar, então talvez ele precise de uma solução de mais longo prazo. Então tudo isso a gente já consegue olhar dentro do IFP2 e o próprio sistema já mostra para a gente qual que é a necessidade que ele tem hoje de custas sucessórias. Né? Perfeito. Para quem não entendeu o que é o IFP2 é independência financeira plena, tool de ferramenta, né? Porque ele é um software interno nosso, é um software próprio que a gente tem aqui no nosso escritório, onde a gente vai abordar diversos temas relacionados à sua saúde financeira. Então a gente vai falar sobre tudo, sobre todo o seu patrimônio e a gente vai conseguir fazer algumas simulações para você. No caso, a gente vai abordar diversos temas e um desses temas está relacionado à sucessão patrimonial também, riscos pessoais, enfim. Se você quiser entender mais sobre essa metodologia nossa, escuta ou assiste o nosso podcast sobre visão integrada do patrimônio. Tá? Cara, acho que é legal a gente comentar também um pouco de alguns cases. Legal. Vamos falar de uns cases na prática. Cara, tem um que está muito em alta, que tem muita gente vendo, estou usando bastante em todas as conversas que eu tenho, porque as pessoas acabam lembrando. Né? Talvez você não que é mais novo, mas o Chad com certeza, do Chico Anísio. Né? O Chico Anísio era um humorista muito famoso lá da Rede Globo, trabalhou por muitos anos, construiu um super patrimônio. Só que ele não preparou a sucessão. Né? Então, aquela história do quanto mais eu tenho, menos eu preciso. Na verdade, não. Quanto mais eu tenho, mais eu preciso ter essas informações para poder buscar ali uma solução. Eles não fizeram isso. Quando ele morreu, o que aconteceu? Veio a herança, a família não conseguiu acessar, porque não tinham os 15% para pagar todas as despesas. Né? 15, 20% para pagar as despesas. O que aconteceu? Há 9 anos que ele faleceu. Né? Agora a gente está aqui em 2022, né? Então há 9 anos que o Chico Anísio faleceu e há 9 anos que a família não acessou a herança. Então eles conseguem fazer o que a gente chama de usufruto, residir, morar nas casas que ficaram, né? Porque eles são os herdeiros. Mas, se eles não têm o dinheiro para acesso, eles não podem vender. Só que eles herdaram as responsabilidades, IPTU, condomínio, água, luz, que muito provavelmente não condizem com a realidade financeira deles. Tanto que agora o Estado de São Paulo entrou com uma ação para conseguir entrar e pegar os bens que eles têm nesse espólio para pôr em leilão e vender, porque eles estão com uma dívida só de IPTU de 7 milhões de reais. Nossa. Então você imagina que o cara morre achando que deixou 3 gerações da família resolvida, mas na verdade ele deixou todo mundo estava lá endividado, porque o nome deles que está sujo agora na praça, e vão passar a vida deles endividados, porque se eles não tinham dinheiro antes, eles não vão ter agora, né? E agora eles estão começando a perder o patrimônio da herança para pagar a dívida. Então é muito ingrato, né? Uma situação dessa, porque se a pessoa não se prepara, sofre. Por isso, de novo, não é para o Ricardão, não é para a Fernandinha, não é para enriquecer quem ficar. É simplesmente para que isso não aconteça, porque isso aqui é uma bomba, né? Para qualquer família. Então, esse é o grande medo, né? Então, a gente não ter acesso. E até tirando uma dúvida, no caso dos imóveis, quando eles entram em inventário, a gente não consegue pôr para alugar e ficar vivendo do aluguel, certo? Isso, não é meu, né? Qual que é a lógica, né? O bem, ele tem um contrato, um documento que é de propriedade. Então, se eu sou proprietário e eu morri, eu tenho que passar isso para o nome de alguém. Então, isso que é a custo sucessório, é passar para o nome da pessoa. Porque enquanto a pessoa não for dono daquilo, de fato, né, ela não consegue assinar um contrato de locação, ela não consegue assinar um contrato de venda do imóvel. Então, é isso, é passar para o nome para poder vender. Mas eu sou casado com comunhão parcial, minha esposa é dona de metade. Ótimo, só que você resolveu metade. Então, se eu e a minha esposa somos casados em comunhão parcial, tem 1 milhão de patrimônio, eu morri, ela vai ter que pagar os 15% dos 500 mil, que é a minha parte, a metade. Então, metade do problema está resolvido, mas eu ainda
tenho que pagar, porque se eu não pago, eu não consigo vender meio apartamento, eu não consigo vender meio carro, eu tenho que vender o bem. Para vender o bem, eu tenho que ser dono do bem, então eu tenho que passar para o meu nome. Então, assim, eu estou no caso de acumulação de patrimônio, estou comprando alguns imóveis, alguns apartamentos pensando no aluguel, já juntei 10 apartamentos aqui, estou com uma renda mensal desses aluguéis. Eu não estou tranquilo ainda para passar para os meus filhos, porque tem esse caso da sucessão. Meus filhos vão viver aqui quando eu morrer com esse dinheiro do aluguel. Não é tão simples assim, então. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Um exemplo que você deu agora até puxa para uma outra coisa que às vezes funciona legal também, mas talvez dentro das que a gente falou, a menos que eu menos recomendaria, que é os fundos imobiliários. Aquele dividendo que é pago pelo fundo imobiliário também não tem tributação. Então, se eu tenho uma carteira de fundo imobiliário, às vezes a família consegue puxar um acesso, né, entra na justiça para conseguir isso e recebe os dividendos, o pagamento daqueles dividendos mensais, trimestrais, anuais. Então, ele consegue ter um acesso ali. Só que, provavelmente, esse valor que ele vai receber mensal não vai ser suficiente para pagar uma sucessão total de quem deixou aquele bem. Então, se eu deixo o tempo gerar acúmulo para poder pagar, também não vai dar certo, porque vai ter a multa e juros. Então, é uma ferramenta, mas não vai solucionar. É mais uma ferramenta. É mais uma, né? Então, assim, a gente vai ter, de novo, sempre novas ferramentas entrando, ferramentas saindo, então a gente tem que estar sempre bem assessorado para conseguir tomar a melhor decisão. É um caso prático que a gente chegou a comentar também antes do programa aqui, é o caso da Previdência, né? Que você chegou aqui. A gente teve isso é mais comum do que parece, né? Mas clientes nossos que tinham uma Previdência, e Previdência é um negócio que a gente gosta em casos muito específicos, né? Se a pessoa consegue ter aquela vantagem fiscal do PGBL, então abater aqueles 12% do que ele tem de faturamento no ano dentro do PGBL, aí é legal a Previdência. Ou se o cara tem uma Previdência corporativa, onde ele coloca o dinheiro lá e a empresa vai lá e dobra o valor do aporte, pô, isso é excelente, né? Então, muito bom. Mas para sucessão, para essa questão de proteção e acesso, a gente já começou a fugir um pouco pelo que a gente já conversou. Só que o que aconteceu? Um cliente nosso tinha uma previdência, um PGBL, onde ele nem fazia mais aporte, então ele não tinha mais o benefício ali dos 12%, e o PGBL, ele tributa em cima do total, né, a previdência. Então, quanto maior essa previdência, mais eu vou pagar de imposto. Só que ele já não tinha mais o benefício, então para que ele teria um PGBL? De novo, né, educação financeira, a pessoa não sabe nem para que ele tem aquela previdência, só tem porque antigamente falavam para ele que era bom ter uma previdência. E ele tinha aquilo achando que seria a ferramenta sucessória para ele, Rio de Janeiro. O cara já tinha ali a tributação, então não ia dar certo a história. O que a gente fez? Substituiu a previdência pelo seguro whole life para conseguir diminuir a despesa e dar o acesso de fato. O seguro whole life dele, nos 10 anos, custaria menos da metade do que ele teria que ter na Previdência para pagar as despesas. Então, ele conseguiu tirar a Previdência do caminho, investir em lugares melhores com esse dinheiro, pegou o dinheiro do seguro, ele paga uma vez por ano durante os 10 anos, no fim das contas vai ter pago 40% mais ou menos do que ele tinha na Previdência, e esse 60% que sobraram ele vai poder usufruir em vida. Então, é um dinheiro que ele já estava desconsiderando que ele poderia usar na terceira idade, agora ele vai conseguir usufruir para fazer o que ele quiser com aquele dinheiro. Então, a gente conseguiu de novo o quê? Eficiência. Entendeu qual que é a situação do nosso cliente, foi lá e buscou uma ferramenta mais eficiente para conseguir justamente isso. Liberar esse dinheiro para ele conseguir investir de formas melhores. Então, hoje ele tem uma rentabilidade melhor, ele consegue usar o dinheiro em vida e resolver o problema desde o primeiro aporte. Então, mais uma solução legal aí que a gente conseguiu buscar para um cliente específico, mas isso é para qualquer um que tenha a Previdência, vai funcionar da mesma forma. Perfeito. Mais uma vez, depende de cada caso. Vai depender de cada caso. E tem gente que tem aquele apego à Previdência e vai querer manter a Previdência. A gente tem aqui a função, né, e a obrigação de explicar para o cliente o porquê de outras soluções. Mas se o cliente está por manter, vai manter a Previdência, por mais que não faça muito sentido financeiramente falando. E aí, puxando aqui, para você que está escutando e quer ter uma conversa com a gente, quer ter uma conversa com um especialista como o Felipe, deixa aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo para você deixar seus dados, deixar seu e-mail, seu nome, seu telefone, que a equipe nossa que vai entrar em contato com você para a gente marcar um papo, entender o seu caso e ver como que a gente pode te ajudar aí com o seu caso, né? Porque aí depende também de cada um. Depende, mas vamos conversar. Né? O importante é isso, é não ter medo do problema,
entender que o problema existe, né, e conversar abertamente para tentar entender aqui as melhores soluções. Perfeito, perfeito, Felipe. Obrigado aí pelo papo. Acho que a gente já está chegando no final aí da conversa. Vocês têm alguma consideração final? Eu acho que foi muito bom, foi esclarecedor. A gente nunca tinha tido essa conversa, eu e Albiero, embora a gente já tenha falado com alguns clientes juntos. Foi uma aula, vou ouvir depois com calma. Importante mostrar para minha esposa, para ela ouvir e prestar atenção também, caso aconteça alguma coisa. É isso aí. Ótimo, muito bom, muito bom. Vamos fazer mais vezes. Cara, obrigado aí pela companhia. Obrigado, valeu, Rafa. Felipão, obrigado também por ter topado. Vocês aí pelo convite, foi muito bacana. É sempre legal a gente conseguir ter essas oportunidades aqui de trazer informação, né? Desmistificar muita coisa para o nosso cliente principalmente, né? Então, ter isso num vídeo que pode ser assistido várias vezes é excelente, né? Porque vai facilitar muito e também ajuda na parte de compartilhamento de informação. Porque às vezes o que acaba acontecendo, como em alguns casos que a gente até já conversou, eu me preocupo com a questão acessória, então eu já vi que tem um problema que eu preciso resolver, mas meu pai não está nem ligando para isso, ou o meu avô, minha mãe não está ligando para isso. Então é importante também a gente estar sempre levando informação, porque às vezes a pessoa acha que por sempre fazer de um jeito, é daquele jeito, mas a gente tem que encontrar novas soluções mais eficientes também para resolver esse problema e trazer o problema à tona. Muita gente fala que não gosta muito de mim porque eu trago um problema que a pessoa nem conhecia ainda, né? Mas é bom conhecer o problema antes que aconteça um problema ainda maior. Perfeito. Muito obrigado, Felipe. Mais uma vez cai na questão da educação financeira. O nosso programa aqui ele está voltado para o assunto patrimônio. O próprio nome já fala, né? A gente vai falar sobre diversos temas. Se você quer acompanhar e tiver interesse nesse assunto, cara, não deixa de se inscrever aqui no canal, de acompanhar aqui o nosso podcast, vai lá no nosso Instagram também. Então, todos os links estão aqui embaixo. Pode ficar tranquilo que tem muito conteúdo bom para vir, tá? Obrigado mais uma vez que você está escutando. Contem com a gente. Até mais.